Em Contigo Sim, Samantha, totalmente surtada, bota a culpa em Álvaro por tudo o que está acontecendo. Mais uma vez, o casal briga feio e o rapaz sugere que os dois se mudem para seu apartamento. Obviamente, Samantha não concorda. Assim que fica sozinha, para aliviar a tensão, Samantha liga para Dário, dizendo que precisa vê-lo. Álvaro escuta só o fim da conversa e quer saber quem ela precisa ver. A mulher arruma uma desculpa qualquer e ele sai para trabalhar, mas encontra Ângela no corredor. O infeliz pergunta se o objetivo dela é de atormentar sua vida, mas a moça, mais uma vez, explica que está ali para trabalhar. Ângela pergunta por que ele mentiu, falando mal dela para a esposa, e o idiota joga novamente a culpa na saúde de Clarinha. O energúmeno ainda conta que Samantha o está obrigando a se casar com ela, e até redigiu um contrato pré-matrimonial, pois senão, perde o tratamento da irmã. Mesmo ela dizendo que não acredita em nada do que o rapaz está dizendo, ele tenta, mais uma vez, declarar seu amor por ela. Na casa de Mirta, ela mostra as fotos de Ângela para Salma, que pede que a mulher mande tudo para ela, pois vai dar um jeito de publicar tudo, sem que ninguém fique sabendo que foram elas. E Álvaro tenta novamente. Agora ele vai ao quarto da enfermeira para dizer que não está disposto a renunciar a ela e não permite que a moça ande com Leonardo. Ângela repete que ele não tem nenhum direito sobre ela e ele deve estar doente. O rapaz diz que vai embora, mas vai voltar sempre, até reconquistar o que é dele. Mas a garota quer saber se foi o ex-marido quem pagou sua faculdade. Mas escorregadio que sabonete, ele responde que talvez tenha sido, e Ângela deixa claro que não quer nada que venha dele e vai pagar cada centavo. Porém, o rapaz lembra que não disse que foi ele, e sim que talvez tenha sido, deixando a moça sem palavras. Enquanto isso, Salma trata de ligar para seus contatos e colocar em andamento para publicar as fotos de Ângela anonimamente. No hospital, Álvaro, de mau humor, dá uma bronca em Dário por causa de um erro nos relatórios. O rapaz pergunta o que está acontecendo e ele conta que Ângela foi morar na casa dos sogros e sua vida virou um inferno. Tentando ser engraçado, o pediatra comenta que Álvaro conseguiu o impossível, pois colocou suas duas mulheres sob seu teto. O falcatrua, mais furioso ainda, responde que pelo menos ele tem duas, diferente do amigo que não consegue nada que dure além de uma bebedeira. Dário fica sozinho e na sua testa está escrito corno. E na faculdade, Leonardo escuta a conversa de Ângela com Ed, bem na hora em que ela conta que está trabalhando na casa dos Vega. Furioso, ele parte para cima da moça e diz: "Como assim você está trabalhando na casa dos Vega? Você ia me contar isso quando? Quando já tivesse se mudado." Ângela conta a Leonardo que está morando na casa dos Vega desde o dia anterior. Indignado, o médico pergunta se ela não sabe que Álvaro só está esperando uma oportunidade para magoá-la novamente. A moça argumenta que é apenas um trabalho, o qual ela precisa muito para poder pagar as contas e não está fácil conseguir. Mas o rapaz não se convence. Ângela implora para que ele não a coloque numa situação ruim, mas Leonardo não consegue segurar a língua e pergunta se, por acaso, a moça pensou no desconforto que está provocando em Samantha. Decepcionada, a enfermeira responde que não acredita que ele está dizendo tudo aquilo e que precisa perguntar a ele se pagou a sua dívida com a faculdade. Leonardo diz que não e se dá conta que pode ter sido Álvaro. Alma assiste tudo de cantinho. Vendo que o rapaz está cada vez mais bravo, Ângela pede que ele se acalme, avisando que não gosta nada do tom de voz que ele está usando. Mas o moço resolve escorregar na maionese e diz: "O problema não é esse imbecil pagar a sua faculdade. O problema é que depois ele vai querer te cobrar e nós já sabemos como." Sem acreditar nas palavras do Love, a enfermeira balança a cabeça e responde: "Agora sim, você se passou total. Sabe de uma coisa? Melhor a gente não continuar essa conversa." E Salma vai até o escritório de Álvaro no hospital, para entregar a ele as fotos de Ângela, dizendo que a moça trabalhava como acompanhante de luxo, mas dizia que era recepcionista. Furioso, Mr. Topete rasga tudo e grita com a moça, dizendo que a enfermeira nunca se vendeu. Mas a entojada continua explicando sua ideia, e diz que aquilo é tudo que os dois precisavam para tirar a moça de vez da jogada. Porém, Álvaro avisa que jamais vai participar de um golpe tão baixo, pois ama a enfermeira. Mas Salma contemporiza, contando que Leonardo jamais vai aceitar aquilo, vai dar um pé na bunda da moça e ele pode ficar de braços abertos, esperando ela cair, desesperada. E aí, vai poder consolá-la como se deve. Só que a mocinha usa seus dotes e consegue convencer o rapaz a participar do plano, dizendo que ou ele se mexe ou a próxima notícia que vai ter é do casamento de Ângela.
Samantha chega ao hospital do pai e dá de cara com Dario, que sem dizer uma palavra, joga a mulher na parede, a chama de lagartixa e taca-lhe o maior beijo de língua no meio do corredor. Geraldo chega em casa e diz a Ângela que soube da crise da esposa, mas já se deu conta que os remédios já não estão mais fazendo efeito. Ele ainda diz que pode até aumentar a dose, mas logo também não fará mais efeito. Triste, ele começa a contar à enfermeira como Beatriz era, antes da doença, e a enfermeira o aconselha a ficar o maior tempo possível com a esposa. Preocupada com o patrão que ainda não comeu nada, Ângela diz que, às vezes, os familiares de doentes graves ficam doentes de tristeza e também precisam de cuidado, avisando que vai pedir à Luz que faça uma comida bem boa para ele. E no apartamento de Dario, ele e Samantha já terminaram a conversa forte que estavam tendo na cama do pediatra. A moça elogia a performance do sujeito, mas ele diz que só estava aliviando a raiva. A influencer, que não tem saco para drama de funcionário, manda o rapaz procurar um psicólogo. O telefone do rapaz toca e ele se dá conta que é Álvaro que quer saber se o amigo sabe de Samantha, pois disseram que ela não está no hospital e ele acha que ela está saindo com um amante. Quase se cagando todo, o pediatra diz que o amigo deve estar exagerando, mas Álvaro deixa claro que se descobrir que a esposa o está traindo, o sujeito vai se arrepender, pois não sabe do que ele é capaz. Dario desliga o celular e Samantha pergunta se ele tem medo de seu marido. O rapaz lembra que os dois estão brincando com fogo e ela diz que o moço sabe muito bem como apagar um incêndio. Apesar de Dario pedir que ela vá embora, a moça continua distribuindo beijinhos pelo pescoço suado do sujeito, que obviamente não resiste e parte pro ataque. E enquanto Ângela acomoda Beatriz para dormir, ganhando um elogio da patroa, que fez questão de dizer que ela é uma pessoa muito nobre, Leonardo resolve visitar a namorada. Ele chega à mansão dos Vega e pede à empregada que chame a enfermeira, mas Álvaro aparece e diz à doméstica que ele mesmo vai receber o doutor. Com um meio sorriso, Leonardo pergunta se o falcatrua vê algum problema na sua visita, pois foi ver Ângela. Álvaro avisa que se ele não for imediatamente embora, vai haver muitos problemas. Mas o médico não se mixa e responde gritando para todo mundo ouvir. Mas o que é isso? Por que você se importa tanto se está casado com Samantha? Álvaro tira o dedo do bolso e enfia na cara do médico, dizendo que isso não é problema dele, e diz que naquela casa ele não entra. Porém, Leonardo avisa que é amigo da família há muitos anos, e frequenta aquela casa há muito mais tempo que ele. E Álvaro diz: pois bem, se você estima tanto esta família, é melhor ir embora do que fazer com que eles vejam essa sua cara partida em duas. Seria muito triste que minha sogra, no estado em que está, ainda tivesse que lidar com a polícia. Leonardo pergunta se aquilo é uma ameaça, e seu rival responde que é uma advertência, e dando os ombros, conta que a enfermeira não pode receber visitas, porque está em seu horário de trabalho, cuidando de Beatriz. Só que Ângela aparece e cumprimenta o médico, mandando o rapaz passar, pois ela já terminou de atender a patroa. Do outro lado da cidade, mesmo doente, Gibo continua cantando na praça para conseguir dinheiro para ver sua mãe. Nesse meio tempo, do lado de fora da casa dos Vega, Ângela diz a Leonardo que, se ele foi ali para pedir a ela que se demita do trabalho, está perdendo tempo. Mas na verdade, o rapaz diz que está ali para se desculpar, pois se equivocou ao dizer a ela o que fazer e não tem o direito de evitar que a moça trabalhe. Mais que isso, o médico revela que seu sangue ferve quando pensa que ela está perto de Álvaro, dia e noite. A enfermeira pergunta se ele está com ciúmes, e finalmente o médico admite e confessa seu amor pela moça, pedindo que ela diga a verdade, pois não quer estar apenas imaginando que ela sinta alguma coisa por ele. Ângela finalmente admite estar se apaixonando pelo rapaz e os dois se beijam sob a luz do luar. No dia seguinte, os pombinhos se encontram no campus da universidade. O rapaz dá um presentinho para a namorada e aproveita para comentar sobre o que aconteceu entre os dois na noite anterior. O rapaz conta que o beijo que trocaram foi tão bom que não conseguiu dormir a noite toda pensando nele. Alma aparece para cortar o clima e se senta com o casal, com a cara mais lavada do mundo, com uns papéis na mão, perguntando se aquelas não são as páginas do caderno da moça que roubaram na aula do dia anterior. A moça conta que encontrou as anotações por acaso, na biblioteca. Ângela diz que naquelas páginas está quase todo o trabalho que ela e Ed têm que entregar a Duarte. Leonardo, que não acredita em nada, aproveita para dar uma olhada nas anotações da moça, que recebe um telefonema da advogada, dizendo que o inspetor Benjamin precisa falar com ela com urgência. Logo que chega ao escritório de Nancy, a enfermeira descobre que o resultado do exame de DNA que fizeram em Aníbal pode demorar vários dias. O policial explica que estão correndo contra o tempo,
pois, se o bandido for mesmo responsável pela morte de Lili, pode tentar escapar, antes que eles tenham a prova. Angela pergunta se tem alguma coisa que possam fazer, e o detetive diz que sim, mas é muito perigoso. Só que a moça não tá nem aí e se dispõe a ajudar. Enquanto isso, Gibbo, que terminou de cantar mais uma música na pracinha, percebe que tem dinheiro suficiente para sua passagem. O menino embarca no ônibus e é reconhecido pelo motorista. No hospital, Dario, que deve ter dormido de calça jeans, pois está no maior mau humor, já começa o dia dando uma bronca na secretária. Leonardo aparece no escritório do meio-irmão, dizendo que foi apenas levar um café e os dois têm muito que conversar, pois começaram com o pé esquerdo. Mas o pediatra resolve perguntar se a conversa seria sobre a linda infância que o colega teve ao lado do pai, numa família cheia de amor. Leonardo insiste em construir uma relação boa com Dario, mas o rapaz avisa que não tem culpa de ser meio-irmão de um cara que ele não tolera. O médico continua insistindo, mas o pediatra termina a conversa, dizendo que nada disso interessa a ele, expulsando o rapaz de sua sala. Porém, antes de sair, Leonardo diz que trouxe o café favorito do irmão, igualzinho ao que seu pai também gostava. Nesse meio tempo, Angela chega à pensão e disfarçadamente coloca o celular na mesa, gravando o áudio. A enfermeira diz a Yolanda que está com o dinheiro que devia a ela. Aníbal aparece querendo saber se a moça também vai quitar suas dívidas com ele. Depois de entregar o envelope com o dinheiro ao cafetão, a moça diz que agora espera não estar devendo mais nada, mas antes de ir, quer saber sobre Lili, pois a moça era sua amiga e suspeita que os dois estejam envolvidos no desaparecimento da garota. Aníbal retruca, dizendo que a enfermeira faz muitas suposições, mas ela segue adiante e lembra que Lili não fazia nada sem o consentimento dele. O bandido diz que não sabe do que ela está falando e Yolanda comenta que a moça saiu da pensão sem pagar. Mas Angela grita, dizendo que sabe do esquema dos dois, que aliciam as garotas e depois abusam delas. Angela pega o celular para ir embora, mas Aníbal toma o aparelho das mãos da moça e aponta uma pistola para sua cabeça, a chamando de estúpida e dizendo que ela vacilou feio. A polícia invade a pensão e Aníbal faz Angela de refém. O homem manda Benjamin e seus colegas policiais abaixarem as armas, o acaba com a enfermeira ali mesmo. O inspetor aceita as condições do bandido que foge carregando Angela, enquanto Yolanda é algemada pela polícia. A enfermeira tenta escapar, mas não consegue, e o cafetão a obriga a entrar no seu carro. Mesmo com medo, a enfermeira enfrenta o sujeito, dizendo que ele não vai conseguir escapar. O homem dá uma cotovelada na cara da garota que acaba desmaiando enquanto ele acelera o veículo. A polícia leva Yolanda para a viatura e Benjamin ordena a perseguição ao carro de Aníbal, mas os policiais acabam sendo atrapalhados por um caminhão que estava manobrando na rua. Nesse meio tempo, Memo chega ao ponto final do ônibus e confirma ao motorista que ele é Gibbo. O homem mostra o cartaz colado na porta da condução e diz que todo mundo está procurando por ele, mas o garoto desmaia. E enquanto Aníbal chega a um terreno baldio qualquer e tira Angela desmaiada de dentro do carro, Gibbo, que já está na casa de Félix, ainda não recobrou a consciência, mas é examinado por um doutor, que explica que o garoto está muito desidratado e com uma forte infecção intestinal. Mal o médico termina de falar, Gibbo recobra a consciência e percebe que está na casa de seu pai, que agradece a força ao amigo que o ajudou a encontrar o filho. Nesse meio tempo, Aníbal leva Angela para uma casa abandonada e anda de um lado para o outro tentando achar uma solução para seu problema. No hospital, Dario e Samantha estão no maior agarramento no escritório do pediatra, quando de repente, Fedra bate na porta e entra, quase pegando o filho em flagrante. A médica pergunta o que está acontecendo entre ele e Samantha, mas o rapaz diz que a mulher está viajando e pede para ela sair, pois está ocupado. Mais uma vez a médica tenta se reaproximar do rapaz, mas ele acaba ofendendo a mãe, dizendo que não sente nada pela perda de Sandro, pois não pode perder algo que nunca teve. No andar mais alto do complexo hospitalar Vega, Leonardo entrega seu relatório sobre a Fundação a Geraldo, que elogia o trabalho do rapaz. Mas o empresário diz que tem uma coisa que o preocupa, pois todos os que se comprometeram com o programa da Fundação têm trabalhado duro para que tudo dê certo, menos Duarte, que, aliás, chega ao escritório do presidente da empresa, naquele exato momento. O homem já entra dizendo que sabe que foi convocado por causa do relatório de Leonardo, mas Geraldo nega e pergunta, respeitosamente, porque nenhum dos pacientes dele tem sido tratados dentro da especialidade do médico. Duarte afirma que é tudo uma calúnia, pois é óbvio que os tem tratado,
Mas Leonardo se mete e diz que o doutor não fica mais de 10 minutos com cada paciente, nas consultas, além de não acompanhar os casos até o final, o que tem feito muita gente desistir do programa. O médico se defende, dizendo que dá prioridade aos pacientes que pagam e sustentam aquele hospital. A discussão entre os dois começa e Leonardo deixa claro que o colega trata o povo da fundação como se fosse gente de segunda e avisa que ele é o presidente da fundação e tem o direito a pedir que o doutor lhe preste contas. No cortiço, Luz tenta falar com Angela, mas não consegue. Só que a preocupação da moça vai embora quando Gibo aparece para vê-la. Mas o garoto chegou acompanhado do pai e o caldo entorna. Na casa abandonada, Angela, amarrada, diz a Aníbal que ele vai pagar por tudo o que está fazendo, mas o homem responde que os dois agora vão curtir a lua de mel que nunca tiveram. Ele começa a agarrar a moça, mas ela consegue se soltar e, golpeando o bandido no parquinho de diversões, foge correndo do local. No cortiço, Félix tenta se aproximar de Luz, que o evita, mas ele larga uma balela qualquer, dizendo que está arrependido depois do sumiço do filho e que jura pela Virgem Maria que está dizendo a verdade. Do outro lado da cidade, o Dr. Aréchiga vai falar com Leonardo e conta que o legista completou os exames da autópsia de Sandro e foram confirmadas as tais marcas estranhas no rosto do falecido e que os exames sobre os entorpecentes estranhos encontrados na corrente sanguínea do engenheiro ainda estão sendo realizados. O rapaz pergunta se aquelas provas são suficientes para que ele acione a polícia. E mesmo dizendo que é uma decisão difícil, pois pode envolver a família, avisa que vai apoiar o colega nas suas decisões. Do outro lado do hospital, Duarte arruma suas coisas. Geraldo aparece e quer saber o que o médico está fazendo. Ele responde que está indo embora do hospital, pois não aceita que Leonardo tenha feito o que fez, pois aquele doutorzinho não está em seu nível. Leonardo, logo que fica sozinho em seu consultório, tenta ligar para Angela, mas cai na caixa. Ele resolve deixar uma mensagem, dizendo que está preocupado. Porém, a moça está ocupada, fugindo de Aníbal. O sujeito se aproxima, mas ela se esconde atrás do tronco de uma árvore. De repente, Aníbal consegue vê-la, e a moça se obriga a correr ainda mais rápido. Nesse meio tempo, Salma liga para o pai para pedir dinheiro para salvar a casa de Mirta, e descobre que o pai teve seus bens congelados porque caiu em uma auditoria e pode ser preso. Ele ainda avisa a filha que só tem dinheiro para ele e sua mãe, dizendo que a Patricinha vai ter que se virar. E no cortiço, Félix, fazendo cara de choro, diz à Luz que quer mudar e ser o homem que ela e o filho merecem, mas a moça não aceita. O cara joga baixo e, como última cartada, diz que está disposto a compartilhar a guarda do filho com ela. Angela, que continua fugindo, acaba caindo em um barranco. Mas sem ter tempo a perder, a moça se levanta e continua correndo. Na comunidade, Félix insiste e, chorando, diz à Luz que vai deixar o menino com ela naquele dia e volta no dia seguinte para saber se a moça vai ou não dar uma segunda chance a ele. Enquanto isso, Yolanda continua algemada na sala de interrogatório da delegacia. Benjamin chega apressado, perguntando se já colocaram um alerta sobre o bandido. O legista responde que sim, mas o sujeito não foi visto e quer saber como vão fazer para encontrar Angela. O inspetor resolve apertar Yolanda e entra na sala de interrogatório. E Aníbal consegue capturar Angela novamente. Apontando a arma para a cabeça da moça, ele a arrasta de volta para seu cativeiro. Leonardo continua ligando para todo mundo para saber de Angela, mas nem Luz sabe da garota. Na delegacia, Benjamin continua tentando tirar a sopa da dona da pensão, dizendo que ela pode ser acusada de cúmplice nos crimes de Aníbal, mas a situação dela pode ficar ainda pior, pois o cafetão sequestrou Angela. A mulher, apavorada, diz que não sabe como ajudar a polícia, mas o inspetor deixa claro que, se ela não cooperar, vai ser difícil se livrar das acusações.